Nossa missão é com a verdade, com amor e a caridade. Rombanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, esse é mais um vídeo do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Histórias de várias mitologias descrevem seres que protegem a floresta, pessoas em miniatura, mulheres com um rabo de peixe, seres que dançam dentro do fogo, fadas que voam sobre as árvores. Povos diversos chegaram a descrições muito parecidas, que se transformaram em lendas. Para a Umbanda é fundamental o contato com a natureza. Cada orixá é associado a um elemento da natureza, fogo, terra, água ou ar. Podemos dizer então que cada elemental é um falangeiro de um orixá. Mas afinal, o que são elementais? São seres que atuam na natureza, realizam trabalhos muito importantes, pois sem eles nós homens não teríamos flores, frutos, ervas, pedras. Tudo que a natureza produz tem a atuação dos seres elementais. Cada riacho, nascente, animal silvestre ou doméstico, as plantinhas que temos na nossa casa, todos têm um elemental que toma conta deste ser. A natureza extrafísica, ela é bem mais ampla do que as nossas percepções. Muitos vão dizer que parece papo de bêbado ou de drogado, mas eles existem e o homem pode sim ver os elementais, é muito difícil. Os animais têm uma facilidade maior. Se você tem um bichinho de estimação, pode já ter percebido algo nesse sentido. Tudo no universo é interligado, não existem espaços vazios no universo e todos os seres colaboram para o equilíbrio dele. Essa realidade extrafísica, ela só nos mostra nossa profunda ignorância em assuntos relacionados à criação. Os elementais ainda não tiveram encarnações humanas. Eles detêm uma forma de agir muito instintiva. Para eles, o homem é um Deus, assim como o espírito superior é um Deus. Eles seguem sempre, cada atuação dos elementais tem o espírito superior coordenando. Eles passam de uma dimensão para outra livremente, eles atravessam portais com muita facilidade. Um médium, é importante dizer, ele não pode incorporar um elemental, simplesmente pois eles ainda não tiveram uma forma humana. A aparência deles é muito variável, o seu tamanho pode ser desde muito pequeno ao tamanho de um homem adulto. Geralmente tem a forma humanoide, mas sempre com uma característica animal como garra, pelo, chifres, ou com um membro, no local de membros, galhos, ou serem semi-transparentes como a água. Vamos descrever algumas famílias de elementais, aquelas mais conhecidas. Os silfos, elementais do ar, eles têm uma intensa percepção psíquica, atuam, eles diferem de outras famílias de elementais justamente por não terem uma forma, a mesma forma sempre. Muitas vezes eles surgem como sendo feitos de luz, como raios ou pirilampos, mas quando estão em conjunto eles lembram muito a aurora boreal ou o arco-íris. Possuem uma inteligência mais avançada e coordenam vários agrupamentos de outros elementais, contribuem para as correntes atmosféricas, eles purificam o ar da terra,
Nas reuniões mediúnicas, os silfos auxiliam na criação e manutenção de formas de pensamento e na estruturação de imagens mentais. Também atuam nos trabalhos de ectoplasmia. Ondinas e ninfas, elementais ligadas à água doce, elas desenvolvem um sentimento de amor muito intenso. São ligadas a lagos, rios, cachoeiras, fontes e nascentes. Elas irradiam uma intensa luminosidade. A diferença entre ondinas e ninfas é a doçura e a suavidade da ninfa, que desliza sobre a água como se estivesse realmente realizando uma coreografia. Elas harmonizam as nossas auras e as nossas energias, estimulam a nossa intuição e equilibram o nosso emocional. E são extremamente belas. Sereias e tritões. O que seria um tritão? É o gênero masculino de sereia. São ligados diretamente às profundezas das águas salgadas. Nas atividades mediúnicas, são utilizadas para a limpeza de ambientes de trabalho espiritual, descarregando energias negativas. Seus cantos são poderosos mantras que quebram as vibrações e formam os pensamentos de baixa energia. As fadas transitam entre o elemento terra e o elemento ar. Cuidam de flores e frutos e se apresentam com asas. Irradiam luz e delicadeza. Auxiliam na limpeza de ambientes de instituições religiosas, de todas as instituições religiosas. Emitem uma substância capaz de manter por tempo indeterminado as formas mentais de ordem superior. As fadas, sobre a ordem de seres mais elevados, auxiliam na reconstrução de ambientes trevosos. Salamandras são as responsáveis pelo elemento fogo. Sem elas, o fogo não existiria. Elas bloqueiam vibrações negativas, são transformadoras de energias e servem para a limpeza astral. Auxiliam a queima de objetos e criações mentais associadas à magia negra. Os espíritos superiores as utilizam tanto para a limpeza quanto para a destruição de locais trevosos. Duendes e gnomos, elementais ligados à terra. Eles atuam nas florestas e em lugares desertos. Possuem a forma anã, lembrando o aspecto humano. São eles que trazem o bioplasma, auxiliando os espíritos superiores com elementos curativos, importantes em reuniões de ectoplasmia e na fluidificação de águas. Os avissais, também ligados ao elemento terra, eles atuam em rochas e em cavernas subterrâneas e às vezes vêm à superfície. São transformadores, convertem elementos materiais em energia. Quando há necessidade, são eles, os avissais, que fazem as roupas dos espíritos que serão materializados. E quando esse espírito que será materializado está com algum órgão, ou perdeu um órgão dilacerado ou um membro e perdeu a sua forma perispiritual, são eles que auxiliam na reconstrução da aparência perispiritual desse espírito. No livro Nosso Lar, André Luiz precisava de um remédio para um doente e ele chama Narcisa. Narcisa diz que vai buscar esse remédio nas árvores. Ela chega na frente de uma árvore, chama alguém e entidades saem dessa árvore e auxiliam Narcisa, dizem para Narcisa como ela vai fazer para utilizar esse remédio que a natureza concedeu a ela. A literatura espírita está recheada de relatos com os elementais. Eles serão humanos um dia? Sim. Depois de estagiar nos reinos inferiores, nos reinos mineral, vegetal e animal, mesmo assim, existe uma distância muito grande até eles
entrarem no reino hominal. É nesse intervalo que encontramos os elementais. Eles são mais racionais que o animal, mas ainda agem de forma muito instintiva, como os animais. Eles ainda não têm o mesmo grau de consciência que o ser humano. A ciência na Terra procura o elo perdido, a prova da passagem do ser animal para o ser humano. Tudo isso em vão, pois o processo de humanização desses seres, onde eles adquirem a razão e passam a ser espíritos humanos, apenas o Cristo conhece. E isso não é feito aqui na Terra, mas sim em mundos de transição. E quando saem desses mundos de transição, eles vão encarnar como seres humanos nos mundos primitivos. E assim terão as suas primeiras encarnações como humanos. Na Umbanda, os elementais são indispensáveis para as descargas energéticas, pois tudo aquilo que as entidades, que os guias desmancham no terreiro, precisam voltar para a natureza para serem transformados. Se nós estamos cercados por eles, nós devemos respeito a todos eles, como devemos aos espíritos. Se você já teve alguma experiência com o elemental ou conhece alguém que tenha um relato, se você conhece alguma história, deixa aqui nos comentários, divida isso conosco. É tão difícil um relato nesse sentido, isso só vai ajudar a agregar os nossos estudos. Que Jesus nos ilumine. Muita paz.